A fim de cumprirmos com o disposto nos artigos 68A e seguintes do Regimento Interno, daremos início aos trabalhos da audiência pública do mês de fevereiro, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca da avaliação da execução orçamentária e o cumprimento das metas fiscais dos quadrimestres anterior sobre as matérias vinculadas às suas respectivas áreas de competência. Nós vamos alterar aqui, o Marcinho, a ordem de chamada, né? Eu iria chamar aqui pela ordem a secretária da Fazenda, Silvana Francinetti. Eu vou começar pelo Procurador-Geral da Secretaria de Assuntos Jurídicos e Gestão Pública, Dr. Sandro Fleury Bernardo Savazoni, para que faça as explanações de sua pasta. Por favor, o senhor Dr. Sandro Fleury Bernardo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu vou passar aqui o resumo das receitas orçamentárias de dívida ativa do terceiro quadrimestre do exercício de 2013, dos meses setembro, outubro, novembro e dezembro. Quais sejam: multa de juros mora da dívida ativa do IPTU, R$ 119.974,25. Multa de juros da dívida ativa do ITBI. Zerou. Multa de juros da dívida ativa do ISS. R$ 47.680,91. Multa de juros da dívida ativa ISS. 47.000, ativa e outros, R$ 20,30. Receita de dívida ativa do IPTU, R$ 2.591.310,32. Receita de dívida ativa do ITBI. Zerou também. Receita de dívida ativa do ISSQN, R$ 279.055,87. Receita da dívida ativa do Contribuição de Melhoria, R$ 870,55. Receita de dívida ativa de outros, R$ 359.636,16. Receita de dívida ativa da taxa de licença para funcionamento, R$ 91.024,73. Dívida ativa de taxa de expedição, R$ 268.611,43. Outras que zeraram: receita de dívida ativa de taxa de publicidade, expediente, ativa do varejão municipal, estão todas zeradas. Licença de funcionamento do feirante, dívida ativa de taxa de ocupação de solo, também zerada. Receita de dívida ativa não tribunada de outras receitas, R$ 727.007. Correção monetária da dívida ativa de IPTU, R$ 89.106,41. Correção monetária da dívida ativa do ITBI, também zerada. Correção monetária da dívida ativa do ISSQN, R$ 21.366,98. Correção monetária da dívida ativa de outras taxas, R$ 4.455,58. Total geral, R$ 3.873.830,56. Eu vou deixar à disposição aqui da mesa, se alguém tiver alguma dúvida. Obrigado. Por favor, secretário, gostaria que permanecesse na tribuna, né, para perguntar para os vereadores se eles querem fazer alguma pergunta. Boa noite, senhores e senhoras presentes. Boa noite, Sandro. A minha pergunta é, pura e simplesmente, se a gente percebe que nesse quadro que vocês mandaram, que você acabou de ler, teve, no último mês, que é o mês de dezembro, teve uma arrecadação considerável aqui. E a minha pergunta, isso com certeza foi referente ao refis que foi feito pela essa Casa de Leis. Eu gostaria de saber, na verdade foi feito pela Prefeitura, essa Casa de Leis aprovou,
Gostaria de saber, Sandro, se atingiu aquilo que vocês esperavam. Se essa arrecadação total, se atingiu a meta que vocês esperavam, se está dentro ou se ficou abaixo do esperado em relação ao refis, a esse número que você nos passou. Essa é a pergunta. Eu acho que sim, pelo final do ano, a Silvana pode me ajudar, mas eu acho que atingiu sim, Marcinho. Foi superior até o que a gente estimava. Mais algum vereador deseja fazer alguma pergunta para o secretário Sandro? Nenhum vereador? Então, obrigado pelo momento. Sandro, é só também agora, só para poder falar em relação, como na última audiência que nós fizemos, as secretarias estavam desmembradas. Hoje todas estão juntas e tal. Sim. E aqui, no caso a sua, está a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Administração. Gestão pública. Então, e nós não recebemos o relatório da administração. Então, eu gostaria de deixar isso aqui até gravado nos anais da casa, que faltou esse relatório. Gestão pública. Se você puder depois nos providenciar para que a gente possa colocar junto ao processo que vai ser gerado em torno disso. Tudo bem, senhor. Tá ok? Obrigado. Então, Sandro, providencia para a gente todos os relatórios referentes ao quadrimestre anterior da administração, envia a essa presidência que eu vou distribuir para todos os vereadores fazerem análise. Tudo bem? Sim. Tudo bem, vereadores? Sandro, a gente tem um prazo, né? Eu queria que fosse o mais rápido possível, né? No máximo, até quanto... em uma semana, 10 dias no máximo. Tranquilo, né? Tranquilo. Tá? Dá, né? Então, em uma semana, Sandro, você envia a essa presidência, por favor? Sim. Obrigado. Está dispensado, Sandro. De obras, vamos lá, né? Bom, continuando a audiência, vamos agora chamar para explanar sobre a sua pasta da Secretaria de Obras e Serviços de Habitação, a senhora, né, secretária Ticiane Costa da Loia, para explanar a sua pasta para essa Câmara de Leis. Você quer falar? Silvana, até nós deixamos você, né, por último, porque talvez você possa, né, complementar alguma coisa, porque aí o que faltar, talvez você possa tirar as dúvidas dos vereadores. Obrigado. Então, com a palavra agora é a secretária Ticiane Costa da Loia, por favor. Boa noite a todos, boa noite, presidente da comissão, boa noite, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes. Eu vou fazer a apresentação um pouco resumida, porque conforme vocês receberam a planilha do Obras, ela é bem complexa. Caso alguém tenha alguma dúvida de alguma parte interna, é só perguntar. Começando aqui pelo Departamento de Obras, porque o Obras temos o Departamento de Obras e o de Serviços, então eu dividi em 2 departamentos para ficar mais claro. Eu separei aqui os itens principais da planilha, que fica... Ticiane, por favor, eu queria que, se pudesse, apagasse essa... ficou um pouco claro, né? Aí, agora sim. Isso, obrigado. Com relação... Essa primeira parte, que é separado pelas pavimentação de vias, que é malha viária e pavimentação de vias. Então, a Secretaria tinha no quadrimestre uma dotação autorizada de 2.371.000. Nesse quadrimestre, nós não tivemos despesas, não foi empenhado nem liquidado nada, terminando com 2.356.000. Por quê? Foi liquidado nesse quadrimestre um saldo que havia do outro quadrimestre de 14.000, por isso que dá essa diferença, que era empenhado anterior. Nestes recursos, nas fichas menores, vocês podem ver lá 1.200.000 e 1.100.000, que
que esse 1.100.000 ele é dos royalties de petróleo, que agora ele foi destinado à pavimentação de vias já licitado, já para dar ordem de serviço no começo do mês de março. A outra dotação existente é a de 1.200.000, que seria uma dotação para os recursos do FUMEF, que ainda vai ser disponibilizado agora, no ano de 2014. Por isso que ele fica como dotação, mas não que exista efetivamente o recurso, ainda vai ser disponibilizado. Tá ok? No item habitação de interesse social, a gente tinha uma dotação pequena, porque ainda não havia a diretoria de habitação, agora que existe em 2014. Mesmo assim, havia uma dotação apenas para alguma coisa, mas não foi utilizada. Porque o Cidade Legal, que a gente tem 20 núcleos em regularização, não há despesas para o município. E o Minha Casa Minha Vida, que está em andamento, que agora a diretoria de habitação começa a assumir, com 1.100 unidades, também ainda não tem despesas para o município. Ele vai ter, quando ele começar, que a gente vai ter o cadastramento das famílias. Aí sim começa a ter despesa na parte do município também, tá? Para 2014. O sistema de água e esgoto é com relação ao plano de saneamento, né? Então também não houve despesas, houve as audiências públicas, houve a aprovação da lei de concessão do sistema, e está em fase de negociação o contrato com a concessionária interessada. Então, ainda não houve despesa para o município no quadrimestre e provavelmente não vai ter. A gestão de política e infraestrutura seria toda a parte administrativa da secretaria. Então, aqui tem a dotação de 1.896.900, empenhado no quadrimestre 240.764, liquidado 695.428,96 por conta de empenhos anteriores, que também são liquidados nesse quadrimestre, e saldo de dotação nós passamos com 42.447,74. Esses recursos são os de despesa com pessoal, material de consumo da parte de administração e contratação pequenas de serviços de pessoa física e jurídica. Encerrando o departamento de obras, a dotação que a gente tem autorizada é de 4.268.400, empenhado no quadrimestre 240.764,77, que seria mais a despesa de pessoal mesmo, liquidados os 695.428, e como saldo fica 2.399.091,51. Agora vamos entrar no departamento de serviços, onde tem os maiores gastos. No primeiro item, limpeza pública, nós temos uma dotação autorizada no 7.495.100, empenhado no quadrimestre 1.359.130,25, liquidado 2.071.222,54 por conta de empenhos anteriores, e o saldo da dotação no fim é de 78.565,86. Aqui estão as despesas com a coleta de lixo domiciliar, a coleta de lixo hospitalar, as despesas de pessoal de limpeza pública, capinação, varrição, manutenção, e material de consumo também de limpeza pública. Aqui, lembrando que nesse quadrimestre foi executado pelo Departamento de Serviços em torno de 40 quilômetros de limpeza, varrição, capinação, uma média. Desenvolvimento urbano. A dotação autorizada é 2.318.600, empenhado no quadrimestre 138.925, liquidado 497.693,60 e o saldo de dotação 853.282,98. Aqui são os gastos com manutenção da TV. Nesse quadrimestre nós adquirimos um conversor de 2 antenas para melhorar o sinal, que é feito pelo acompanhamento pelo dono. A extensão de instalação de iluminação pública está em fase de licitação, portanto, por isso que tem uma dotação prevista tão alta, mas que ainda não começou a ser utilizada, porque a gente não teve a licitação que está suspensa pelo Tribunal de Contas. Então, não houve o gasto previsto. E também manutenção e conservação de parques e jardins, que faz parte do desenvolvimento urbano. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, eu estou indo rapidinho aqui. Malha viária, aqui entra a manutenção de vias. Então, a dotação autorizada 7.373.373.000, empenhado no quadrimestre 604.922,44,
Liquidado no quadrimestre 2.654.520,38 por conta de dotações de empenhos anteriores, e o saldo dessa dotação é de 251.599,15. Aqui entra toda a manutenção a rede de infraestrutura com drenagem, tubos, canaletas, operação tapa-buracos, os gastos com massa asfáltica, máquinas e equipamentos, limpezas de córregos e canais, que foram feitos 3 córregos, Mil Flores, Maria Fernanda e o Votorantim, está começando. Conservação de vias públicas, que entra aqui também os gastos com o consórcio por a estrada, que são as máquinas que ficam no município, num período. Material de consumo, brita, combustível, contratos de máquinas e transporte de pessoal, que são as vans. A informação do Departamento de Serviços é que fizemos em torno de 700 quilômetros de manutenção de vias. Mesmo assim, a manutenção é feita várias vezes na mesma via, por isso que dá um número tão alto. Transporte coletivo, nós temos uma dotação autorizada de 56 mil, empenhado 209,29, liquidado 11.629,76 e saldo da dotação 31.951,75. Aqui os gastos são com construção de pontos de ônibus, alguns foram feitos, manutenção e conservação do terminal rodoviário e manutenção de pontos de ônibus, são os gastos que ficam para o município. Também temos os cemitérios, dotação autorizada 386 mil, empenhado no quadrimestre 277.995,37, liquidado 163.493,31 e o saldo fica de 30.280,30. Aqui estão as pequenas obras feitas nos cemitérios, que são as ampliações do cemitério, ao alambrado que foi feito em Terra Preta, manutenção e conservação e as despesas com os funcionários dos cemitérios também, por isso que o valor já fica tão mais alto. Encerrando o Departamento de Serviços, como eu disse, é o mais alto, 17.628.900, a dotação autorizada, empenhado no quadrimestre 2.381.182,95, liquidado 5.398.559,59 e a dotação, o saldo fica 1.245.680,04. O total da secretaria tem a dotação de 21.897.300, empenhado no quadrimestre 4.048.837,54, liquidado 6.093.988,55 e o saldo de dotação 3.644.771,55. Além disso, a Secretaria de Obras também acompanha algumas obras, então, só para relembrar que já acabou a licitação da reforma do antigo prédio do Lar Violeta Verjano, não sei se eu escrevi certo, para a implantação da Secretaria da Saúde. A licitação está encerrada em ordem de serviço prevista para 1º de março, ou até a semana que vem, dependendo do contrato. O pronto atendimento de Terra Preta está em andamento, já com uns 20% da obra, já a parte mais difícil, fundação executada, que também acompanhamos. A ETEC, a obra está concluída, em fase de documentação do cartório para marcar a inauguração. A creche do Jardim Pereira, agora retomada, está com 80% da obra. Nós fizemos um aditivo. A ETEC também nós fizemos um aditivo para concluir. E a Secretaria também trabalhou bastante no quadrimestre com os projetos de pavimentação para atender emendas e convênios para esse ano começar as licitações. Era isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Passo a pergunta agora se algum vereador deseja indagar alguma questão à secretária Ticiane, por favor, pode se manifestar. Senhor, mais uma vez, quero só perguntar para a secretária. Primeiro, quero parabenizar pela apresentação. Nunca tivemos uma apresentação dessa forma aqui na casa, com esses detalhes e da forma que foi apresentado. Então, quero parabenizar também a forma que foi falado, principalmente dando essa satisfação em relação às fases de licitações que está em andamento aí. Importante passar para a Câmara, mas também para o público que está aqui, que está presente ou que está assistindo via internet, que vai estar acompanhando e sabendo exatamente em que fase que está. Importante esse relatório da forma que está sendo feito.
vou falar uma coisa aqui que, na realidade, acho que não cabe nem em relação, é bem rápido até para não tomar, não é nem em relação, talvez, ao gasto, mas ao relatório. Você tinha comentado ali no início que tem um relatório de 20 núcleos que estão em andamento do Cidade Legal. Eu gostaria de pedir esses 20 núcleos, para que a Câmara ficasse informada dos 20 núcleos, que é muito disse-me-disse, e a gente não tem exatamente esses núcleos, quais são. Então, se você puder, posteriormente, talvez não precisa ser agora, mas posteriormente enviar para a Câmara, e aí eu tenho certeza que o seu Dr. Ricardo, presidente da comissão, encaminhará para ele encaminhará para todos os vereadores, para que nós possamos ter exata noção de quais são esses 20 que estão em andamento e, se você tiver um acompanhamento, em que fase que está esse acompanhamento. Também não adianta também estar lá o núcleo cadastrado e não saber em que fase está. Então, eu gostaria, se puder, nos enviar isso posteriormente. Tá, Se quiser explanar, por favor. Eu posso enviá-lo, mas também eu posso falar pelo menos os 20 núcleos agora, não falar a fase de cada um, senão vai ser extenso demais, mas eu vou falar quais são os 20 núcleos que estão no Cidade Legal. Cada um está num estágio de andamento dos trabalhos que eu posso enviar depois. Então, fica agora no Cidade Legal: Jardim Brilha, Chácara Arantes, Colinas de Mariporã 1, Colinas de Mariporã 2, Jardim Gibeon, Jardim Henrique Martins, Jardim Fernão Dias, Jardim Joanina Rufolo, Jardim Odorico, Jardim Paulista, Jardim Santana, Jardim Espada, Jardim Esperança 2, Vila São José, Espólio de Laurindo Félix da Silva, que é conhecido por esse nome, o bairro, Sítio dos Pedrosos, Jardim Almeida, Laureano Pereira Faro Filho, Jardim Narayama, e o último incluído agora é o Jardim Maria Fernanda. Obrigado, secretária, por ter pelo menos deixado aqui quais são os 20 núcleos, até para que nós possamos saber, e nas andanças aí, que se caso alguém perguntar, acho que todos aqui possam ter essa informação. Mas, então, posteriormente, puder nos enviar isso documentalmente, para que a gente possa ter esse documento. Obrigado. Muito obrigado. Então, secretária, fica, então, de encaminhar à secretaria os 20 núcleos para nós distribuirmos para os vereadores. Tudo bem? Tá ok. Obrigado. Tem mais algum vereador? Nenhum vereador? Obrigado, secretário. Continuando, eu gostaria que agora fosse avaliada, analisada a pasta da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, e eu vou chamar para si para discursar sobre a pasta o secretária Eli Barbosa Lima. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Bom, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, com relação a recurso próprio, com o pessoal, nós tivemos o gasto de R$ 3.814.687,82. Merenda escolar. E aqui já incluindo pessoal em encargos, outras despesas correntes,
materiais de consumo e compra da merenda, R$ 1.241.982,56. As fontes, QES União, 551.434,88. PENAI, 202, 880,36. Recurso próprio, 199.454. E da fonte 2, fornecimento de alimentação, 288, 213,32. Com o ensino fundamental, outras despesas correntes, 619.513. Outros materiais de consumo, 246.515,02. O total, 869.192. Com educação infantil, outras despesas correntes, 215, 282,25. Outros materiais de consumo, 131, 644,53. Aperfeiçoamento de docentes, 7.077,42. Construção, ampliação e reforma, que foi só de uma unidade escolar, que ficou em 27.1467. Investimentos, patrimônio, indenizações e restituições, 34.633,53, com total de 415.652,40. Transporte escolar, aqui já incluindo os passes, peruas, ônibus e a própria conservação deles. R$ 3.415.939,91. Aqui já incluídos recurso próprio, QES União, QES Transporte e a contrapartida, tá? Gestão administrativa. Outras despesas, outros materiais de consumo, R$ 36.921,73. Fundeb, pessoal, salários e encargos sociais. Ensino fundamental, 6.424.404,65. Educação infantil, 2.521.317,84, num total de 8.945.722,49. Transporte de alunos, ensino fundamental, 202.264,83. Outros materiais de consumo, educação, ensino fundamental, 639, 195,49, educação infantil, 344, 786,94. Total aqui, então, 10.131.969,75. Transporte. PENAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 15.68,56. QES Transporte de Alunos, 4.435.762,40. É o valor total do convênio 2013 e 2014. Com relação aos tipos de transportes do período, nós tivemos, entre os contratados, vans adaptadas e os carros da prefeitura, valor médio por carro, R$ 9.626,88. Contratados, prefeitura, 16.025, total 16.311,83. Esse é o de ônibus. Desculpe, em cima foram os primeiros com relação às combis e vans, depois só ônibus e depois micro-ônibus, que são 39, sendo 2 da prefeitura, no total de 41, 14.819. Com relação à merenda escolar, nós tivemos a média de refeições diárias de creche 2.266, das escolas exclusivas, das EMEIs, as Escolas Exclusivas de Educação Infantil, 903, do Estado, que inclui ensino fundamental, médio e EJA, 4.111, Escola Municipal de Ensino Fundamental e também EJA, 7.366, e outras entidades que também são atendidas, como a PAI,
Abricam, Projeto Navegue, CCCA, 470. E a ETEC também, num total de 15.166, a média. Outras despesas correntes, aqui com relação a consumo e serviço. Despesas com aluguel, telefone, energia elétrica, água, locação de 4 combis, valor mensal 12.000, limpeza geral que com a empresa terceirizada 2.056, vale transporte e cestas básicas para os servidores, aquisição de cilindros de gás. Transporte escolar, aqui já incluindo as peças, combustível, pneus e manutenção geral dos veículos, pagamento de empresas, cooperativas de condutores escolares terceirizados. Gestão administrativa, telefone, água, luz, correios e aluguel, locação de sistemas e softwares 7.920, CIMAC 6.168,45, vale transporte e cestas básicas dos servidores, manutenção de impressoras e computadores. Ensino fundamental, também as despesas fixas, água, luz, telefone, correios, aluguéis, de todas as unidades escolares, estagiários do CIE, manutenção e suprimentos em informática e aquisição de equipamentos de informática de consumo. Conservação das unidades escolares, incluindo a aquisição de materiais de construção, reatores, lâmpadas, extensões, caixas d'água, enfim. E a CIMAC com valor mensal total, que é a empresa terceirizada responsável pela limpeza em todas as unidades, no valor de R$ 86.358,30. Já a educação infantil, as mesmas despesas fixas, né, aluguel, água, luz, telefone, os suprimentos, também os estagiários, manutenção e suprimento em informática, produtos de higiene, e da terceirizada da limpeza, R$ 21.561,50. Com relação ao Fundeb, ainda as despesas com pessoal e transporte de alunos, e da educação infantil também. Os valores previstos para 2013, total em recursos próprios, R$ 17.464.194,75, merenda escolar, R$ 2.541.923,21, recurso próprio, R$ 690.623,21, PENAE, R$ 1.851.000, fornecimento e alimentação escolar, Fundesp, R$ 500.000, QES de União, R$ 3.313.746,13, QES de transporte de alunos, R$ 931.210,11, Fundeb, R$ 25.469.773. Obrigado. Gostaria, se tem algum vereador a se manifestar, fazer algumas perguntas para a secretária Eli Barbosa Lima, por favor. Então tá bom. Secretária, é só uma dúvida. Esse valor aqui relacionado com no item tipos de transportes, nós temos aqui contratados, né, no caso de combis e vans, 19 vans, as vans adaptadas são uma, e o valor de todos é 9.626,88. Esse valor é relacionado... o valor médio por carro. Mas é mensal, é por carro mensal ou é no quadrimestre? Do quadrimestre. Porque se for no quadrimestre é 2.000 e pouquinho, 2.000 e pouco, parece que nós fizemos uma conta aqui, né, vereador? Peraí. Ou é mensal? Na verdade, paga assim, uma Kombi se paga R$ 9.626,88 por mês por uma Kombi. Ou, né, eu não entendi a conta. Aqui também tem relacionado com o ônibus. Né, são 25 contratados, dá 16.311,83. Agora eu não sei se é por quadrimestre ou se é por veículo. No caso aí, é por cada ônibus ou... Né, seria num quadrimestre que divide 16 mil por 4, daria aí 4 mil, 5 mil reais. Não, é por mês, né? Por mês. Então paga-se 16 mil em um ônibus e uma Kombi paga quase 10 mil reais por mês. É isso mesmo?
Deixa eu só porque assim, nós fizemos uma conta aqui, e até em relação a essa dúvida que o presidente nos colocou, e em cima dos valores de combis, né, combis e vans. São 28 vans e combis, o número de adaptados, o número da prefeitura e o número de contratados, 19 contratados. E nós fizemos, ele estava com essa dúvida, eu fiz essa divisão e dá 2.400. É um valor que não existe, não tem como contratar uma Kombi por R$2.400. Então, esse valor tanto é que é por carro e por mês. Não, é porque a secretária acho que colocou tudo num conjunto e aí surgiu essa dúvida. Tem mais algum vereador a fazer pergunta para a secretária? Vereador Écio, não? Obrigado, secretário. Boa noite, obrigada.